Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão sobre justamente essa questão de seguirmos o nosso coração, seguirmos essa essência que muitas vezes nos dá a resposta de forma intuitiva, de forma muito direta, de forma muito clara, de uma forma literalmente divina. Mas muitas vezes a gente acaba se perdendo, seja na nossa mente, ou seja, até mesmo se perdendo pelas nossas dúvidas mentais ou até mesmo por esse excesso de informações que nós estamos sendo bombardeados a todo momento. E a gente sabe que no fundo, muitas das informações que chegam até nós, seja através da imprensa ou não, muitas vezes tem um interesse por trás, tem um viés muito definido. Então nós temos que ter muita clareza interna para saber discernir as coisas e, claro, sempre seguirmos o nosso próprio coração, a nossa própria consciência. Então eu vou trazer aqui para esse vídeo, para essa reflexão. E por que eu trago essa reflexão? Porque como terapeuta, trabalho com astrologia e numerologia e tenho conversado com milhares de pessoas nesses últimos anos. É claro que eu sempre vou dar ali algumas dicas, alguns conselhos, me baseando na numerologia, me baseando na astrologia e em toda a minha bagagem de autoconhecimento, da psicologia moderna, do esoterismo, do ocultismo, enfim, das tradições orientais, que sou muito conectado também. Mas sempre digo para as pessoas que eu converso, que olha, o principal sempre é seguir a voz da intuição, o principal sempre é seguir o próprio coração, porque ele vai sempre dizer a resposta. Então, para esse vídeo de hoje aqui, eu vou trazer uma reflexão muito bacana, muito profunda, de uma obra que é complexa, não é fácil de ler. Eu já li ela completa, A Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky, mas honestamente é uma obra muito complexa, é muito profunda, tem muita coisa oculta ali dentro, mas tem algumas frases, algumas citações que são muito claras. E vou trazer aqui uma frase, uma reflexão da Doutrina Secreta, volume 6, que vai nos ajudar nessa reflexão de hoje. Então, vamos lá. Eis como se formula a questão no Catecismo Budista. Aí vem a pergunta: tem o budismo algum dogma de fé que sejamos obrigados a aceitar? A resposta desse tratado muito antigo, Não. O que em verdade se nos recomenda é que nada aceitemos como matéria de fé esteja escrito nos livros, transmitido pela tradição ou até mesmo ensinado pelos sábios. Disse Siddhartha Gautama, o Senhor Buda, que não devemos crer numa coisa tão somente porque ouvimos de outras pessoas. Nem devemos crer nas tradições por causa da sua antiguidade, nem nos rumores que correm, nem nos escritos porque tenham saído das mãos de sábios. Não devemos crer nem em fantasias que suspeitemos terem sido inspiradas por um deva, ou seja, em presumidas inspirações espirituais, ou seja, por uma entidade do plano astral, espiritual, enfim. Não devemos crer nem nas deduções de alguma hipótese que tenhamos formulado, nem no que nos pareça uma consequência analógica necessária, nem em algo que se baseie unicamente na autoridade de nossos mestres ou instrutores. E aí, o catecismo, que se baseia, claro, na tradição budista e nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, de mais ou menos 2.500 anos atrás, diz o seguinte: mas devemos aceitar a doutrina e o ensinamento oral ou escrito quando sejam corroborados por nossa razão e nossa consciência. Ou seja, precisamos escutar o nosso coração sempre. E a frase da Doutrina Secreta, volume 6, páginas 46 e 47, termina: por isso, diz o mestre Siddhartha Gautama, o Buda, em conclusão, eu não vos ensinei a crer simplesmente porque ouvistes, mas ensinei que, se a crença tem raízes em vosso próprio foro íntimo, deveis proceder em conformidade com ela e sem reservas. Ou seja, o que essa frase deixa bem claro para nós? Se nós dependemos demais de algo que está fora de nós, isso é da tradição oriental, principalmente. Se nós dependemos demais de algo que está fora de nós, estamos caindo na superstição. E quando eu falo fora, pode ser qualquer coisa. Pode ser um incenso, pode ser um símbolo, pode ser uma pessoa, seja quem for, seja o que for. Por quê? Porque justamente como fala essa frase:
Quando nós nos desconectamos da nossa espiritualidade, quando nós nos desconectamos das nossas raízes espirituais, a gente acaba ficando com uma identidade muito ligada com o nosso veículo mental. E a mente, naturalmente, ela tende a olhar para fora, seja para julgar, para criticar, para pedir uma opinião. A mente, por si só, não é a melhor forma ou a melhor ferramenta ou, digamos assim, o melhor estado de consciência para a gente enfrentar a vida e enfrentar as provas e circunstâncias da vida. Porque a mente, ela sempre vai ter uma visão binária das coisas, uma visão dual, uma visão separada e, claro, naturalmente distorcida. Agora, se nós conseguíssemos de fato manter a nossa identidade, a nossa consciência numa raiz um pouco mais profunda, como sempre aponto para as plantinhas que estão perto de mim normalmente, que são muito simbólicas porque justamente a planta ela tem as suas raízes ocultas e é aquilo ali que sustenta ela. No nosso caso é a mesma coisa, se nós conseguíssemos de fato ouvir o nosso coração, e quando eu falo coração, obviamente que aqui essa palavra é uma forma simbólica de dizer se nós ouvíssemos as nossas raízes espirituais, se nós ouvíssemos o nosso mestre interior, nosso mago interior, nosso Buda interior, nosso Christus interior, como diziam os gregos antigos, se nós ouvíssemos esse estado de consciência profundo que vários mestres já atingiram e conseguiram manter, como Jesus, Buda e outras pessoas também, se de fato nós colocássemos a nossa identidade ali, é dessa maneira então que nós estamos ouvindo o nosso coração e agindo de acordo com esse chamado, agindo de acordo com essa voz. Mas o problema é claro, como nós somos ainda muito ignorantes, nós confundimos muitas vezes as vozes da intuição, do mestre interior, com as vozes da mente, ou com as vozes do plano emocional, da instabilidade emocional, ou até mesmo às vezes confundimos a voz do nosso mestre interior com as vozes do nosso corpo físico. O nosso corpo físico fica pedindo algumas coisas e a gente acha que aquilo ali seria o ideal, seria o melhor. Porém, não é o mestre interior que está pedindo, ou a mestra interior. Quem está pedindo é o corpo. Quem está pedindo são as emoções instáveis. Quem está solicitando é a mente, que, como falei, sempre vê as coisas de uma maneira separada. Então a reflexão para esse vídeo de hoje é justamente isso. Seguir o coração, ouvir o coração, não é, claro, uma tarefa fácil, porque para a gente poder ouvir essa voz profunda que está dentro de nós, nós vamos ter que descascar muito essa cebola que é a experiência humana para chegar lá no núcleo. Nós vamos ter que fazer uma purificação de muitos elementos que realmente não fazem parte daquilo que a gente poderia chamar do nosso Buda interior, do nosso Christus interior. Mas todos temos uma esperança porque grandes mestres já atingiram esses estados de consciência e conseguiram manter esse estado de consciência e ensinaram dezenas de pessoas na sua época, centenas de pessoas e hoje, claro, influenciam aí a vida de milhões ou até bilhões de pessoas, no caso dessas grandes religiões que existem hoje, budismo, taoísmo, cristianismo, enfim, todas essas tradições que tiveram lá uma semente inicial, que foi um grande mestre, um mestre de vida, um mestre na prática, porque sabia viver, regido por esse coração interior. E aí nós temos então hoje aí essa manifestação exterior, que são as grandes religiões normalmente. Então essas são as reflexões de hoje, como sempre, né, que a gente possa ouvir o coração. E para ouvir, a gente vai ter que silenciar também muita coisa dentro de nós. Nós vamos ter que silenciar a mente, silenciar as emoções, tem muita coisa que precisa ser silenciada para ouvir a voz, o som com S maiúsculo, que é esse som espiritual e divino que já está no nosso coração. Deixe seu like se você gostou dessa breve reflexão, compartilhe com pessoas que precisam ouvir essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.